fazer um crossover aqui com paternidade, porque eu sinto que muitos pais não aceitam o crescimento dos filhos. Sabe assim? O cara, eu quero continuar sendo mais bonito, eu quero continuar sendo mais forte, sendo que na realidade o que a gente tem que ambicionar é ser ultrapassado pelos nossos filhos. Não porque nós diminuímos, mas porque eles cresceram. Fazer com que os nossos filhos sejam A nova potência. a nova potência. É bem por aí. Muito bem, começando mais um episódio do PaterCast, aqui é Antônio Garcia. A gente vai falar hoje sobre a armadilha de Tucídides. Apresente-se. Abraham aqui. Muito bom. Explica pra gente o que é a armadilha de Tucídides. Tentarei. Manda. Atenas cresceu a um ponto de tornar uma preocupação para Esparta. Esparta precisava fazer alguma coisa, senão Atenas, que era o outro polo, tomaria conta de tudo. Então eles entram em batalha. E essa batalha foi dura por muito tempo. Só que no fim foi ruim para todo mundo. Enfraqueceu os dois lados. Esparta sai vencedora, muito enfraquecida, e na sequência, pouco tempo depois, todo o império é tomado por Alexandre, pela Macedônia. Pela Macedônia? Tá. Deixa eu dar um pouco de contexto. Por que a gente trouxe esse episódio? Recentemente, o Trump esteve na China e o Xi Jinping chegou em algum momento e falou: olha, a gente precisa se esforçar para não cair na armadilha de Tucídides. Então, hoje no mundo, nós temos uma potência estabelecida que é os Estados Unidos. A potência emergente é a China. A armadilha de Tucídides reza que, numa situação como essa, a potência estabelecida acaba atacando a potência emergente por medo de ser suplantada pela potência emergente. O ponto relevante disso é que tem um livro de um cara chamado Graham Allison, que ele é professor de Harvard, e ele sistematizou o conceito do livro, o conceito no livro. Esse livro de 2017 chamado Destinados à Guerra. O que ele faz nesse livro? Ele analisou 16 casos nos últimos 500 anos em que uma potência emergente ameaçou deslocar uma potência dominante. Em 12 dos 16 casos, o resultado foi guerra. O ameaçou é a própria situação. Então, hoje, a China ela não precisa fazer nada, ela já está ameaçando os Estados Unidos. Sim. E existe um anseio em passar a ser uma potência dominante. Todo mundo tem esse anseio. Uhum. O que ele analisa é que desses 16 casos nos últimos 500 anos, 12 deles terminaram em guerra. Então, 75% das vezes acontece guerra. E a gente está num cenário desse de novo. Antes da China, era a Rússia. Foi por muito tempo. Durante a Guerra Fria, não teve guerra. Eu não li o livro, mas talvez um desses 16 casos seja a Rússia e Estados Unidos. Não terminou em guerra, passou. Conseguiu passar. Eles tiveram formas diplomáticas, mas mais do que isso, o que existe hoje, que nunca existiu, são as armas atômicas. Hoje, duas potências nucleares, é difícil que elas entrem em embate direto, com o medo de que se uma delas soltar uma bomba atômica, acabou para todo mundo. A outra solta e acabou para todo mundo. Exatamente. Então, o que não existia antes, agora existe. Então, talvez nunca aconteça uma guerra de fato frontal entre Estados Unidos e China, porque os dois têm arma atômica. Mas a guerra diplomática, a guerra comercial, a guerra de tarifas, sim, talvez vá acontecer. Mas esse último encontro de Xi Jinping com Trump deu muita tranquilidade para quem achava que isso pudesse acontecer, acalmou muito as expectativas. Sim, eu creio que sim. Foi muito produtivo nesse sentido. Fazer um crossover aqui com paternidade, porque eu sinto que muitos pais não aceitam o crescimento dos filhos. E acham que isso é uma ameaça? Sim. Às vezes eu vejo pais que querem se manter como sendo o alfa para sempre e tolhendo o crescimento dos filhos. Faz sentido? Sabe assim? O cara, eu quero continuar sendo mais bonito, eu quero continuar sendo mais forte, sendo que na realidade o que a gente tem que ambicionar é ser ultrapassado pelos nossos filhos. Não porque nós diminuímos, mas porque eles cresceram. E porque a gente conseguiu dar essas condições. Porque é mérito nosso também de fazer com que eles possam crescer. Então, eu vejo, às vezes, essa armadilha de Tucídides dentro das casas. E com mães e filhas também. Sabe aquele negócio que a mãe vai no casamento da filha e ela que quer
aparecer. Clássico. Eu vi, às vezes tem vídeos na internet mostrando isso. A mãe tão insegura que não deixa a filha crescer. Trazendo aqui, tendo uma liberdade poética para trazer a armadilha de Tucídides para casa, eu diria que nós pais, nós homens, devíamos fazer com que os nossos filhos sejam a nova potência. A nova potência. É bem por aí. A gente vai sempre ser a autoridade da nossa casa. Eu, como homem, eu tenho que entender que o meu papel nunca pode entrar num lugar de competição com meu filho. Nunca. Sempre tem que entrar no lugar de eu sou o principal patrocinador e o principal promotor dele. Com certeza. O seu status, se você está buscando uma elevação de status, é quando você vê isso acontecendo na vida do seu filho. E aí você ganha agora o status de um pai bom, um pai que potencializou, isso, que teve sucesso. Isso. Ou seja, o seu sucesso não é mais apenas pessoal, mas é sim um reflexo do desenvolvimento do seu filho. Total. E aí, meio que está resolvido. Sabe o que eu me lembrei também? Aqui no Brasil, no século XIX, na época do Império, a gente teve a famosa Guerra do Paraguai. O Paraguai era um país que estava em desenvolvimento, era a potência emergente. Porque a gente era conhecido aqui na América Latina como o Império. E aí o Paraguai nos invadiu. Era o Solano Lopes, era o presidente à época, ele nos invadiu. O Brasil, junto com o Uruguai e com a Argentina, a gente arrasou o Paraguai. E é interessante como é importante que as potências emergentes saibam crescer no ritmo normal. Saibam, isso tanto na geopolítica quanto nos conflitos comerciais, empresas que crescem, que exista uma individualidade no seu crescimento. Não a necessidade de derrubar o outro, mas uma coexistência. Será que, pensando em Estados Unidos e China, será que não pode ter uma coexistência? Ou precisa ter uma única potência? Pode ter mais de uma? Você não pode ter mais de uma empresa coexistindo? Será que você não pode ter um amigo que é tão forte quanto você, sabe? Nesse sentido que me parece que tem um negócio esquisito e deturpado em também quem é emergente tentar derrubar quem é a potência dominante. Então, por um lado, o emergente não deve fazer isso, por outro lado, o dominante deve ser, em todos os aspectos, comercial, no aspecto geopolítico, no aspecto pessoal, deve ter uma benevolência. Sabe aquele negócio de sempre dar uma saída honrosa quando você vence? Então, se a potência dominante souber ser justa, souber não ser abusiva, facilita o convívio das potências emergentes. Faz sentido o que eu estou falando? Faz. Comercialmente falando, eu acho que isso é bem razoável até entre China e Estados Unidos hoje. Existe uma dependência para a coexistência dos dois mercados. Acho que isso é tranquilo. O problema é quando entra num plano mais político, militar, você está financiando. Eu sei que a palavra não é proxies, mas são proxies econômicos, proxies de ideologia, que não é não é a China, mas quem ela está financiando, que pode se tornar uma ameaça direta lá para os Estados Unidos. Acho que quando entra nisso, daí já fica um pouco mais cheio de tons de cinza. Entendi. Mas comercialmente é bem claro. Acho que é interessante para os dois lados. E empresas? Uma empresa que compra outra, uma empresa que tenta fazer dumping, a empresa maior fazendo a menor. Será que não poderia também ter uma convivência mais pacífica para isso? Acho que depende muito do mercado. Por exemplo, no mercado de tecnologia, de alta tecnologia, é comum uma nova tecnologia ser absorvida por uma grande que vai permitir isso se desenvolver num outro patamar, ser distribuído em grande escala. Agora, por exemplo, na parte de produção de tecnologia, vamos pegar o exemplo de uma Apple. Tá. Uma Apple hoje, ela desenvolve muita coisa, mas também depende de muitos fornecedores. Então, às vezes, é mais interessante ter esse fornecedor de tecnologia ou até mesmo de fabricação internalizado. Sim. Tem os parceiros que são os private labels da Apple, que vão estar lá, mas também tem aqueles que são tecnologias que ela quer ter dentro. Que faz sentido sim também. Não é ruim, não é necessariamente uma coisa ruim. Para o avanço do mercado como um todo, não sempre, muitas vezes é bom. A gente conversou hoje sobre a armadilha de Tucídides. Tucídides era um autor grego. Autor/general grego, da época da Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso foi a guerra entre Atenas e Esparta, que eram duas cidades gregas.
fala sobre uma potência emergente entrando em conflito com uma potência dominante em determinados momentos da história. Bom, espero que você tenha gostado desse episódio. Curte, compartilha e a gente se vê no próximo. Um abraço.